Vou chamar agora o Hugo Jorge Bravo, que está online com a gente, presidente do Vila Nova, policial, foi a pessoa que descobriu o envolvimento do jogador Romário no esquema de apostas na Série B, investigado pelo Ministério Público de Goiás. Hugo, primeiro, boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate Pronto, parabéns pela sua atitude, porque você realmente foi a pessoa responsável por revelar para o Brasil a pouca vergonha que estava acontecendo. E a pergunta que eu quero te fazer, já para abrir a nossa entrevista aqui: como você descobriu? O que aconteceu para você investigar? E qual foi a sua atitude quando você descobriu a grandeza de tudo, que não era só aquilo, que era algo muito maior? Muito obrigado pela sua participação. Primeiro, boa tarde a todos. Aproveito a oportunidade aí, agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Dizer, amigos, que nós tomamos conhecimento logo após o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série B, 2 dias depois de que um atleta que fazia parte do nosso grupo, ele estaria sendo cobrado por um grupo de apostadores acerca de uma aposta que não teria dado certo. Ao tomar conhecimento disso aí, nós procuramos saber de onde vinha essa informação, quem estaria cobrando, e a partir dali a gente entrou em contato com esse apostador, porque nós sabíamos que nós precisávamos levar para a justiça, ou para os órgãos que poderiam apurar isso, elementos concretos, elementos convictos de que essa prática criminosa estaria acontecendo. Então, dessa forma de iniciativa própria, nós começamos ali a falar com o apostador, estabelecemos ali, vamos dizer, aquela teoria do encantador de serpente, né? E ali nós começamos a extrair as informações, extraímos essas informações de uma forma através de aplicativo de WhatsApp, que possibilitou materializar essas provas, e a partir daí eu procurei o Ministério Público do Estado de Goiás, através da pessoa do Dr. Fernando Sesconeto, que é o grande e principal responsável por tudo isso aí que a gente tem visto, que acreditou no que nós estávamos levando, que se prontificou a abrir mão de várias coisas, eu tenho certeza, porque ele se debruçou de forma incessante nisso aí, e culminou nessas 2 fases da operação, e isso aí tudo que os senhores estão vendo. Eu vou passar a pergunta para o Vanderlei Nogueira, que ele quer perguntar, só já falar para a produção, para botar aqui entrevista com o presidente Vila Nova, que descobriu o esquema de corrupção, de escândalo de aposta esportiva, para a galera saber sobre o que a gente está falando. Eu acho legal também o Hugo, que foi o responsável por começar a desmascarar esse escândalo de aposta esportiva aqui no Brasil. Pode falar, Vander. Boa tarde, presidente. Uma pergunta rápida. O senhor está sendo ameaçado ou foi ameaçado? E eu acrescento, o Bruno Lopes, que está sendo mostrado como chefe desse esquema todo, chefe da quadrilha, o senhor acredita que ele é mesmo o grande chefe? Ou o senhor acredita que há alguém acima dele? Olha, em relação à primeira pergunta do senhor, primeiro, é uma honra estar falando contigo, um grande ícone aí da crônica esportiva. Eu, particularmente, não recebi nenhum tipo de ameaça. E ainda que a gente venha receber, primeiro que eu sou um cara protegido por Deus. E segundo, que o mesmo risco que corre o pau, corre o machado. E para falar a verdade para o senhor, minha carreira profissional, ela me permite, já me permitiu e me faz combater qualquer tipo de crime a qualquer hora do dia. Primeiro porque eu sou uma pessoa que tem sede de justiça. Então, particularmente, nunca fui ameaçado. Já fui ameaçado em outras circunstâncias, decorrente da minha carreira. Nem por isso nós deixamos de combater o que nós devemos fazer. Em relação ao Bruno Lopes, eu não consigo lhe afirmar, porque eu não tenho elementos, e a gente tem que ser muito responsável para dizer que ele seria o cabeça. O que eu posso afirmar é que ele seria, na escala de um operador, no mínimo um gerente, vamos dizer assim, um gerente, alguém que tinha uma função muito importante na cadeia criminosa.
Obrigado, presidente. Ou seja, você acha que pode ter gente mais poderosa envolvida nisso? Olha, eu não consigo afirmar porque, assim, a questão da aposta ela é muito simples. Ela pode ser um primo de um jogador, ela pode ser um vizinho, ela não requer 1 milhão nem 100 reais. Eu vi o debate aí anteriormente, isso aí, vamos dizer, é besteira a gente pensar dessa forma, limitar valor. O que a gente precisa dizer é que as casas de apostas, assim como os clubes, são vítimas disso aí. E hoje as casas de apostas elas têm uma participação muito importante hoje nos clubes, fomentadores da atividade também do futebol. A gente não pode esquecer isso. E nós precisamos, assim como blindar os clubes, blindar as casas de apostas. Eu concordo no que falaram aí, a questão das ações individuais, isso proporciona uma facilidade maior. Quando você tem mais pessoas envolvidas, dificulta o processo vamos dizer assim, de corromper as pessoas ali naquele ambiente. Mas aí eu vi também um comentário, até me permita saindo um pouquinho aí das perguntas, que eu fui acompanhando o programa de vocês, que o colega falou assim, na NBA não vai ter, na Fórmula 1 não vai ter em qualquer lugar, cara. Por quê? Porque isso vem do caráter, isso é do caráter, senhores. O caráter, ele não é se o cara ganha R$1.000 ou se o cara ganha 300 mil, se o cara tá na NBA, se o cara tá na Série A ou na Série B. Isso é do caráter, isso é da pessoa. A pessoa tem ou não tem, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é branco, se ele é preto, se ele é homem, se ele é mulher, ou tem ou não tem. Agora, Hugo, sobre essa situação, tá? Que a gente deixou claro aqui, de como você descobriu, tá? Como certo. Que você descobriu esse esquema de corrupção dentro das apostas esportivas, e aí eu vou passar pro Vampeta depois, que quer te fazer uma pergunta também. Como é que você descobriu? Onde que você ouviu alguma conversa? Como é que foi? Sim, eu vi aqui internamente, dentro do clube. Não através de jogadores, mas de uma pessoa ligada ao futebol, falou assim, o Romário está sendo ameaçado, porque ele entrou no esquema de aposta, o treino não deu certo, eu fui procurar saber. E aí, quando eu fui procurar saber, nós identificamos quem seria a pessoa que estaria ameaçando ele. A partir dali, eu busquei o contato de quem estaria ameaçando. E aí, como eu te disse, aí você entra ali como encantador de serpente, fala assim, amigão, vem cá que eu vou resolver seu problema. Só que, na verdade, a gente estava com o interesse de buscar esclarecer um crime. E um crime acontecendo debaixo do meu nariz, cara. Eu sou um cara que eu busco, assim, minha vida inteira, assim, profissional, pautado em combater de forma efetiva o crime. Você é policial, né? Oi? Você é policial? Sim, eu sou oficial da Polícia Militar, Estado de Goiás. Então, eu aqui dentro do ambiente esportivo do clube, no qual a gente vem aqui por idealismo, sem ganhar R$1, eu acho isso um absurdo, não só comigo, mas com a legião de torcedores que se sujeita a ir para o estádio, pagar ingresso, a sofrer pelo clube, a torcer pelo clube, ser manipulado por um indivíduo com a capacidade de colocar tudo isso em xeque. E aí eu fui atrás e fui a fundo para a gente desmascarar o que se tratava. Ou seja, você falou do promotor, né? Para mim, o grande responsável é você. Porque foi você que começou a investigar, foi você que teve a coragem de desafiar um sistema que pode ser de máfia. Tô dando a minha opinião, você pode ter a sua. Eu acho que você ter tomado esse partido, vou investigar, estão ameaçando um jogador do clube, o que tá acontecendo? Eu tenho que reconhecer que eu acho que você é o grande responsável, porque isso não teria chegado no Ministério Público se não fosse por meio da sua denúncia. Vamp, quer fazer alguma pergunta? Presidente, boa tarde. Primeiro também dar os parabéns aí ao Vila Nova, que está na quarta colocação na Série B. Meu Vitória ali está em primeiro, né, pensando... Podia acabar o campeonato agora, né, Vampir? Podia terminar agora, que a gente está todo... Então, para o futebol, meu, acabou. Né? Para o futebol, os escândalos de aposta, para. Podia parar agora. Presidente, eu vi que teve alguns jogadores, né, na relação que está saindo todo dia aí no Brasil, né, todo dia aparecendo mais alguém. Teve, eu acho que 4 ou 5 jogadores que já confirmaram mesmo que estavam envolvidos, é mais ou menos isso? Eu acho que tem mais, né? Que confirmado mesmo assim, que estava envolvido mesmo, né? Não, Não, que eles falaram... São duas fases, né, Hã? Duas fases, né, Vampeta? Então, assim, eu acho que se somar das duas aí, vai ter mais de 10 jogadores tranquilamente. E, assim, cada fase que acontece, ali apreende um telefone e dali o Ministério Público começa a fazer as análises e ali vai... Eu acho que vai pegando uma cadeia que vai ter aí...
eu não sei nem se vai ter condição de investigar todo mundo. Porque é um negócio que vai tomando uma proporção, porque vai ficando muito fácil, né? Foi ficando muito fácil, foi assim, a forma, inclusive, que o cara que fez a aposta conversava comigo, parecia que estava tudo normal. Ele queria, na figura do presidente do clube, que eu resolvesse um problema de aposta. Olha que ponto que chegou. Olha o cúmulo do absurdo que estava. Esse cara estava mais folgado que o Vampeta descendo a rampa lá do Palácio do Planalto, tipo Cambalhota. Agora, presidente, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que hoje o Bauerman é o grande nome, né? Dos que estão aí, que teria essa conversa printada, tem que comprovar. Também, que tem que comprovar. O Vitor Ramos também é um jogador que deixando claro que tem que comprovar o que aconteceu, tem que comprovar que esse print realmente era do celular do Bauerman. Mas tudo que apareceu na denúncia, a conversa da forma que estava, o Vamp tá lembrando também o Vitor Ramos, né? Que também jogou no Palmeiras, passou por grandes clubes. Agora, você acha que outros grandes nomes vão aparecer ainda nessa investigação? Pelo que você vem acompanhando de tudo. Não, eu não participo do processo investigativo. Isso aí é exclusivo do Ministério Público. Só que, assim, como eu te disse anteriormente, o caráter da pessoa, ela não está na divisão que ela disputa, ela não está no nível, nem no salário que ela recebe, ela está na pessoa. Então, não me surpreendo daqui a pouco chegar em atletas, até, quem sabe aí, nível de Champions League, sei lá, não vou falar que essa operação vai chegar, mas eu não duvido que isso aí possa acontecer com um ou com o outro, porque o caráter é da pessoa, cara. Tipo assim, se ele está disputando Champions League, ou você está disputando a terceira divisão lá do campeonato rondoniense, cara, é difícil. A gente vê aí inúmeros exemplos na sociedade aí de pessoas que jamais precisariam se envolver com algum tipo de crime que se envolve. Então, do ser humano, eu não espero nada de anormal. Vander. Posso perguntar? Claro. Você não perguntou ainda? Não perguntei. Eu fico nada contra. Não, desculpa. Boa tarde, presidente. Até na sua condição profissional, né, de sua experiência como oficial da Polícia Militar e também no cargo que o senhor exerce pelo qual foi eleito para presidente. A gente sabe, quer dizer, a gente está começando a saber algo que se imaginava e, na verdade, a gente nunca vai conseguir saber pelo tamanho do negócio e as implicações, quantos crimes foram cometidos. Inclusive, o próprio Pilhado trouxe aqui uma das conversas. Pô, já aconteceu e a gente evidentemente não sabe agora e talvez não saibamos tudo, ok. Mas enquanto presidente, enquanto dirigente esportivo, o que o Vila Nova, o senhor como presidente do Vila Nova e outros clubes podem fazer, até em termos de orientação? O próprio Vasco da Gama teve uma reunião agora, eu sei que já é falado algumas vezes, mas o que os clubes podem tentar fazer para minimizar esses efeitos que acabam sendo danosos para o clube, para as casas de apostas, para o futebol e sobretudo para o torcedor, presidente? Olha, assim, eu particularmente, eu tenho uma visão... Eu sou um cara mais conservador. Então, eu particularmente, talvez até nisso vai te atrapalhar e talvez eu não seja uma pessoa tão ideal para estar falando. Eu tenho que cuidar aqui dos meus meninos de base. Uhum. Esses aí eu tenho que cuidar, orientar, colocar eles, vamos dizer assim, informar eles. Agora, marmanjo, a resposta que eu dou é denunciando e falando para eles aqui dentro que eu corto o pescoço deles. Entendeu? A maior é a punição. Porque se ficar nesse senso de impunidade, claro, o cara tem que entender que ele está colocando a carreira dele no ralo. Até então, esses caras estavam fazendo o que queria. Agora, você imagina se... Há quanto tempo isso acontece? A gente não sabe. Imagina se isso não venha a estancar. Eu acredito que agora vai ter uma interrupção boa. Uhum. Porque vários atletas, olha a que ponto chega quando você pega e começa a ler ali as provas do processo. Tinha atletas que de aliciado eles passaram a ser aliciadores. Uhum. Então viram vamos dizer assim, uma cadeia, uma pirâmide que daqui a pouco ia ter clube aí com 10, 15 jogadores. E nós estamos falando assim de clube que poderia ser clube de Série A, de Série B. Olha o contexto que isso aí, o tamanho do problema que nós poderíamos ter. Eu não sei isso aí, eu sou um cara muito cristão, acredito em providência de vida. Talvez Deus usou a gente aí até para salvar a carreira de muita gente, porque eu creio que o maior recado que fica é essa operação. Ô, presidente, eu vou passar para o Vanderlei, mas aqui a gente quer ler algumas perguntas do público que a nossa produção mandou aqui. E tem uma do Charles, tá? Que ele manda o seguinte:
se você já teme pela sua segurança, você já falou que você não tem medo, que você quer combater a bandidagem, isso foi sempre a sua vida como policial. Agora, você tomou alguma medida para se proteger? E outra, é uma máfia, você já percebeu, por essa pessoa com a qual você conversou, que é uma máfia perigosa? A gente pode estar tratando de ser um esquema de gente perigosa, porque a gente viu que tem ameaça. Mas tem gente na internet que é o bobo na rua e é o valente na internet. Você que teve a convivência, pelo jeito, é uma quadrilha de bandidos mesmo, que se não for pago, vai atrás, vai tomar atitudes que eu não vou nem citar aqui. É bandidagem pesada, pelo que você viu? E se você fez alguma coisa pela sua segurança, depois o Vanderlei vai te perguntar. Olha, amigo, deixa eu te falar, aqui a gente combate organizações criminosas, facções criminosas, nós temos aqui uma história de combate ao crime de verdade, né? Crime que, com ações violentas, aí a gente combate todo dia. A gente comanda unidade operacional aqui que tem uma atuação muito incisiva. E aqui nós não estamos jamais nos colocando, nós somos seres humanos vulneráveis assim como qualquer outro. A gente toma as nossas medidas de segurança, que são medidas que eu tomo independentemente desse tipo de operação. Com certeza nós estamos lidando com muito dinheiro envolvido. E também não é nada diferente das apreensões, das grandes apreensões de droga que a gente já pegou, de combate à cúpula de crime organizado do Estado de Goiás, não tem nada diferente disso. Nós nos cercamos dos nossos cuidados. E assim, o recado que a gente dá para quem for buscar tentar alguma coisa é que ao nosso lado nós temos a companhia de grandes amigos. E posso dizer que se esse povo é ruim, os nossos amigos são 10 vezes mais ruins. Então, sim, o que acontecer não vai ficar impune, entendeu? Mas você acha que é bandidagem pesada? Você acha que a gente está tratando de uma máfia que pode ser de bandidos mesmo? Sim, são criminosos. E criminosos que vão ter prejuízo financeiro. Na medida que tem prejuízo financeiro, o cara é capaz de tudo. De pagar um pistoleiro para matar uma pessoa. Enfim, uma série de situações pode acontecer. Só que aqui, cara, primeiro, acredita em Deus, na proteção divina. Segundo, é o mesmo risco que corre o pau, corre o machado. A diferença é que se acontecer qualquer coisa, ele pode dormir todo dia tranquilo que algum amigo meu vai bater na casa dele. Você ganhou um fã, hein? Você ganhou um fã, que eu sou desses também. Você ganhou um fã, meu presidente. Vai, Vanderlei Nogueira. Pode fazer. Meu Deus, tem que ouvir isso, presidente. Acabei de ouvir isso. Presidente, o senhor falou em ameaça. O senhor entende que as ameaças que aconteceram àqueles que não cumpriram por algum motivo aquilo que estava acordado, o senhor acha que essas ameaças transformaram esses jogadores em aliciadores? Eles foram ameaçados, se sentiram, digamos, reféns e se transformaram em aliciadores? Essa é a pergunta. E eu só queria acrescer dizendo que grau o senhor imagina que exista com relação a ameaças? Ameaça física, ameaça à família do personagem. A gente sabe como é que funciona as máfias, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Olha só, quando a pessoa ela entra num esquema criminoso, seja esse de aposta, seja de tráfico de drogas, seja qualquer outra coisa, lógico que a pessoa impele nela o temor à vida. Então, quando ali já se tem um temor à vida, às vezes a pessoa sai até um pouco daquele senso de caráter que ele tem, de estar fazendo o correto, e para preservar a vida dele, aí ele passa a cometer vários outros crimes. Então, assim, a partir do momento, às vezes, que ele causou um prejuízo para o grupo criminoso, tranquilamente é possível imaginar que ele vai tentar compensar esse prejuízo buscando novas pessoas. Isso aí, eu não tenho a mínima dúvida que pode acontecer. Assim como também o atleta ele vai querer buscar saldar, às vezes, esse prejuízo, não buscando outras pessoas, mas igual nós vimos aí, parcelando o prejuízo, né? Falando assim, eu vou saldar esse prejuízo, ou então eu mesmo me comprometo a fazer outras ações para, vamos dizer, compensar esse prejuízo. Lógico que a pessoa que ela se sente ameaçada, e aí é um ponto interessante, porque o atleta de futebol, ele não é aquele criminoso que tem atos de violência de forma contumaz.
Então ele não está tão preparado para receber uma ameaça, não. Eu tenho certeza que quando ele é ameaçado, é igual aquele animal que fica acuado. Ele vai buscar uma saída, porque ele não fica com... Ele vai ficar receoso. É diferente, vamos dizer, um traficante está ameaçando o outro. O cara já está naquele mundo do crime. Agora o atleta não. O atleta, isso aí não faz parte do cotidiano dele, ações violentas. Então, eu tenho certeza que para ele que se sente, vamos dizer, ameaçado, ele é capaz de tudo, de aliciar, de fazer outras ações, de parcelar dívida. Então, é uma infinidade de possibilidades. Hugo, parabéns de verdade pela sua atitude, parabéns pela sua coragem e parabéns por ter exposto para o Brasil um escândalo que pode comprometer a credibilidade do nosso futebol. Nosso futebol podia virar algo sem credibilidade se não fosse essa investigação, porque, claro, um esquema que está dando certo, ele continua e ele cresce e ele vai crescendo. E você começou a desmascarar. Parabéns, Hugo, presidente do Vila Nova, por essa coragem. Foi você sim que começou esse combate e a gente te agradece essa participação aqui no Bate Pronto. Não, nós que agradecemos, nós seguimos à disposição e dizer que, vamos dizer assim, essa aqui não é a realidade só do futebol brasileiro. Eu acho que a gente conseguiu entrar num momento oportuno. Acho que não está aquele negócio exagerado, o negócio que realmente está ali mudando resultados de forma expressiva, entendeu? Então, assim, ele também tem que saber trabalhar com cautela. Eu creio que se isso aí não tivesse acontecido agora, tivesse acontecido aqui 2, 3 anos, que uma hora iria acontecer, uma hora iria explodir, eu penso que aí a coisa poderia estar numa proporção muito maior. Então, um abraço a todos e seguimos à disposição. Valeu, meu garoto. Muito obrigado. Hugo, presidente do Vila Nova, com a gente aqui, deixando claro como ele descobriu todo esse esquema. A gente vai para um break, galera, rapidinho, na rádio e no YouTube da Jovem Pan, mas de volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan, já de volta à Rádio Jovem Pan. Baita entrevista, né, velho Vamp? Com o Hugo. E você viu O que presidente Hugo bravo, né? Voltou. Não, brabo mesmo. Esse é brabo. Não, e você brabo. viu que ele foi como, né? Assim, não, vem que eu vou resolver o problema aqui. Quanto aí, né? Policial, né? Entrou a investigação pesada. Assim, né? e algumas dos áudios ou transcrições, claro, das entrevistas que a gente está vendo pela imprensa, né? E que evidentemente vazaram, enfim, foram divulgadas. É terrível. E o que o presidente acabou de falar, e não é só atleta, a gente mesmo, futebol, eu mesmo já fui processado, já fui ameaçado, enfim, acontece um pouco mais, um pouco menos, não significa dizer que eu seja melhor nem pior do que ninguém por causa disso. Mas assim, gente, e ainda mais um atleta, e um atleta que é exposto, claro, o trabalho dele é exposto a milhões mesmo de erro, então uma cabeçada, um pênalti, um chute, uma falta, um cartão, uma bola mal lançada. Por exemplo, a denúncia que está tentando fazer em relação ao Gabriel Menino, que realmente deu um erro terrível naquele jogo contra o Vasco, né? Ele está processando, que é um youtuber até, que não sei se a função dele é youtuber, mas pode ser, e não é crime ser youtuber, claro. Vou te cortar rapidinho, que a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 3 segundos agora. Estamos voltando, hein? De volta. De volta à Rádio Jovem Pan, Mauro Betting falando sobre toda essa situação aí da aposta e da baita entrevista que a gente fez aqui com o Hugo Bravo, presidente do Vila Nova. Eu, a partir de hoje, torço pro Vila Nova, hein? Ganhou meu respeito. Pode falar, Mauro Betting. Daqui a pouco ele vai ter uns 15 times para torcer. Mas faz parte, né? Pode torcer. Série A, Série B, de Goiás, do Rio, não tem problema, em São Paulo. Rio Grande do Sul, a gente sabe que o coração tricolor agora, por motivos claro, óbvios. Lívia Weber mexe com o meu coração. Merece. E é até por isso o seu coração tricolor do Sul. Mas só para complementar, o que não vai acabar aqui, claro, e tem que continuar, é que assim, também essa questão da suspeição sobre todo mundo, e não é só sobre esse caso, mas sobre todos, e aí quando o pessoal fala, pô, tá na cara, gente, e não é questão só de jornalismo ou de direito, é de humanidade, gente, a gente tem que dar o outro lado, ouvir a outra versão, por isso que eu sou mesmo o muro betting assumido, em cima do muro você vê os vários lados da questão, na busca sempre da melhor versão possível dos fatos, e não da verdade, que é muita prepotência, arrogância nossa, falar que a imprensa está em busca, não, até porque também temos interesses comerciais, né, não existe liberdade plena de imprensa, existe liberdade de empresa e é natural que assim seja porque é um negócio como qualquer outro, né? Então assim, a gente tem que ter uma série de circunstâncias, mas sobretudo respeitar. É um momento muito delicado, mas de novo, a gente já falou, o torcedor pode imaginar? Pode, até porque lamentavelmente o Brasil inteiro como um todo, e eu faço parte por ser brasileiro também, a gente perdeu a credibilidade se é que um dia a gente teve. A gente pode suspeitar, mas uma coisa é suspeitar, outra coisa é já sair matando, já sair justiçando, que é das coisas lamentáveis e deploráveis desse país também.
E ó, a gente tem um baita orgulho de ter trazido aí essa entrevista. Foi o Gabrielzinho que conseguiu, Kaique? Então agradecer aqui ao Gabriel Sá, nosso produtor aí, o moleque que arrebenta, conseguindo aí essa entrevista com o presidente do Vila Nova, com o Hugo Bravo. Presidente do Vila Nova, policial militar brabo, ele deixou claro, se vier pra dentro, pode deixar que a gente tem nossos amigos também, falando desse combate aí, essa quadrilha que a gente mesmo estava falando aqui nos bastidores, o Vanderlei Nogueira, que parece bem claro que ele acredita que essa quadrilha tem envolvimento com outras organizações criminosas, não seja algo só de aposta esportiva. É um crime que gera muito dinheiro, e onde tem muito dinheiro, infelizmente, muitas vezes tem organização criminosa envolvida. Hoje tem canelada, hein, rapaziada? Hoje tem canelada aqui na Jovem Pan e a gente agradece a sua audiência. Muito obrigado, deixe o seu like e se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes, porque ontem no Canelada a gente fez uma mobilização, batemos os 4 milhões de inscritos na Jovem Pan Esportes e a gente pede pra você, tá com a gente até agora aqui? Clica nessa palavra que tá embaixo da sua tela, inscrever. Se inscreva, é a Jovem Pan Esportes com mais de 4 milhões de inscritos no YouTube. Então se inscreva agora, deixe o seu like e uma boa tarde para todos vocês. Bate pronto. Realização Jovem Pan News.